Oi, Lene. Já reparou que as coisas mais simples são as coisas que a gente mais ignora? Então, exemplo, escrever 3 páginas por dia, caminhar por 20 minutos, beber 2 litros d'água, dormir na hora, evitar o consumo de gorduras, tipo, todos os dias. E uma coisa que esses tem mais, mas tem esses dois aqui, tem mais uns dois lá em Lusiânia, que essa autora, nossa grande Julia Cameron, minha mãe em relação à criatividade, ensina sobre essas pequenas coisas que devem ser feitas todos os dias e que trazem um resultado totalmente exponencial e desproporcional. Então, no fim, todo mundo sabe o que você pode fazer ali nessa questão de micro tarefas para melhorar, só que ninguém faz. O simples, ele parece pequeno demais para provocar essas grandes mudanças, mas é justamente aí que mora o poder. Então, o poder de você melhorar vem sempre dessa constância. Tem uma frase que eu acho que é do... Jet Li? Não, é tipo aquele cara famoso antes dele, que ele falava que ele não tem medo, quando ele ia lutar, ele não tem medo do cara que treinou 1000 golpes uma vez. Ele tem medo do cara que treinou um golpe 1000 vezes, porque o poder de você fazer essa repetição ali, mesmo que seja uma coisa simples, como se fosse um golpe, então você não está meio que fazendo milhares de movimentos, você está fazendo um movimento, só que todos os dias por uma constância absurda. Deixa eu pegar um boneco. Acabou. Seguindo, tá? A vida, ela não muda quando você tenta encontrar uma fórmula mágica ali. Ela muda nessa constância de pequenas coisas. É tipo obedecer o ordinário, saca? No sentido de algo que tem uma sequência lógica ali para ser feita. E querendo ou não, isso exige um pouco de humildade ali. Um exemplo que eu dei no meu Instagram seria basicamente exemplo. Eu trabalho com marketing hoje, basicamente a gente gasta uma verbinha interessante e há casos que pessoas próximas de mim chegavam e falavam: cara, eu tô com esse problema aqui, eu gostaria de fazer alguma coisa. Eu olhava assim e falava: caraca, velho, já pensou em mexer com alguma coisa voltada a anúncio, por exemplo? Eu falava assim: cara, olha só, tu vai fazer X, Y, Z. Isso daqui não vai te custar tanto tempo, você consegue fazer em questão de 15, 20 minutos do seu dia ali. E se você fazer bem feito, em questão de 3, 4 meses, vai te gerar um resultado absurdo. E o que eu falava era tão simples, no sentido de que não é uma complexidade, saca? Eu não tô pedindo pra pessoa mudar totalmente de vida. Tô pedindo, cara, 15 minutos você consegue fazer isso aqui. Só que é tão simples que ninguém escuta, saca? E é legal se colocar nessa posição. Agora eu tô na posição daquele que está ensinando, né? Então eu estou ensinando e pessoas ao meu redor não estão me ouvindo. E o que rola também é muito o inverso. Você se distanciar dessa situação, que é você como o ego ali que está observando, né? Nesse caso eu estou julgando pessoas que não me escutaram. E você vê que pessoas próximas a você também tentam te ajudar em algumas coisas e você também não aceita. E são essas coisas simples que se você fizer bem feito, vai te gerar um resultado exponencial absurdo. Só que por ser tão simples, você acaba negligenciando. Um exemplo bíblico que me veio à mente quando eu pensei nesse vídeo é a história de Naamã, que ele é o comandante do exército sírio. E ele era extremamente poderoso, só que ele tinha lepra. Então todo aquele poder que ele tinha, aquele poder político, militar, não servia de absolutamente nada. O cara tinha lepra. E ele foi até o profeta Elias. Ele esperava algo grandioso, ele esperava algum milagre. E o Elias, salvo ou engano, peço perdão, ele nem quis receber Naamã. Tipo,
o profeta de Deus falou assim, cara, eu não vou receber ele. Ah não, mas ele é muito poderoso, cara, eu não vou receber ele, mano. Conversa aí com o meu estagiário. E o estagiário dele, a pedido do Eliseu, claro, falou que o que ele tinha para fazer era banhar 7 vezes no Rio Jordão, que era conhecido por ser um rio extremamente sujo, né? E o que acabou acontecendo? Deixa eu só ver se tá gravando. Tá. E o que acabou acontecendo? Esse comandante basicamente falou assim, cara, desculpa, sei lá, o filho da puta vem, eu venho aqui, saio lá da puta que pariu, esse corno desse profeta e dessa religião não conversa comigo, manda a porra de um estagiário que não sabe nem fazer a porra de uma planilha, aí esse filho da puta fala que eu tenho que banhar no rio mais sujo daqui, é isso que eu tenho que fazer? Ele esperava algo complexo, algo grandioso, tipo assim, caralho, velho, você vai ter que, sei lá, sacrificar 500 crianças pro deus Baal, sacou? Se fosse algo nesse tamanho, ele faria de forma fácil. Só que o que o profeta falou é basicamente, mano, banha 7 vezes no Rio Jordão lá, no Rio Sujo. E na comitiva dele tinha um cara que olhou assim e falou, hey, se ele tivesse te feito um pedido gigante, você teria feito. Então, se ele tivesse te pedido, sei lá, carros de ouro, você teria dado. Se ele tivesse te pedido grandes fortunas, questão de terra, você teria dado. Ele só pediu para você se banhar 7 vezes no rio. E depois de todo esse papo, o rei foi convencido, né? E basicamente ele falou, mano, beleza, tipo, eu não tenho nada a perder com isso. Ele foi, se banhou no Rio Jordão e ele foi curado da lepra. Então, basicamente, a coisa simples que foi o que foi sugerido para ele, que ele deveria fazer desde o começo, e que ele negligenciou ali por um período, foi o que salvou ele. Então, aí tem toda aquela moral da história lá que o estagiário dele, que esse rei, desculpa, voltou lá, quis ofertar dinheiro pro profeta, o profeta não quis, aí o estagiário ficou com ganância, o estagiário foi atrás desse rei e falou que o profeta tinha mudado de ideia e queria o dinheiro de volta. E o rei falou assim, beleza, toma o dinheiro aí, filho da puta. E ao esse cara tocar no dinheiro e voltando, ele pegou lepra. Então tem esse ponto de vista aí. Que é isso, basicamente o que cura transforma ou eleva muitas vezes parece simples demais. Então a gente acha muito que tem a ver com a complexidade do gesto. É tipo assim, caralho, velho, eu tenho que fazer uma coisa muito complexa para que o resultado venha. Só que no fim acaba sendo muito sobre a obediência daquela estrutura e basicamente da repetição dela. O simples funciona só quando você é humilde o bastante para fazer ele. Então é você buscar entender ali que, cara, eu tenho que fazer isso daqui que essa autora tá falando, sacou? Eu tenho que fazer isso daqui todos os dias. É isso, sacou? Mas eu não tô vendo resultado agora. Porra, mano, continua fazendo aí, porque não é possível que todas as pessoas que fizeram isso falaram que viu o resultado e logo você não vai ver. Então é meio que confiar um pouco nesse salto de Kierkegaard, salto da fé ali, embora tenha toda uma bagagem por trás. Basicamente, todo livro dela é igual, só muda as palavras. Ela cita 3 coisas que tem que ser feita, que é página matinal, então escrever 3 páginas por dia, caminhada criativa, então basicamente tu vai caminhar por aí durante 20 minutos sozinho e buscar novas referências, tipo algum som novo, alguma vista nova, alguma experiência nova, algum tato novo. E encontros com o artista interno, que é basicamente você fazer algo que você gosta. Então, sei lá, eu curto ir em livraria, por exemplo, que é meio cômico. Mas, sei lá, um bagulho que eu acho interessante, sabe? Essa ideia de contemplar novas formas de conhecimento que eu nem sabia que existia, sabe? Tipo, sei lá, uma matéria de
ciências médicas que eu nunca ouvi falar. Eu abro um livro e falo, caralho, que absurdo isso daqui, sacou? Então, todo mundo lê e pensa, isso eu consigo, mas não faz, sacou? Então, quando você pega alguma coisa muito simples assim, aquilo meio que bate muito no teu ego de achar que tudo tem que ser complexo para funcionar. O James Clear, do livro Hábitos Atômicos, ele fala dessas pequenas ações que constroem a identidade, pequenas ações diárias que constroem a nossa identidade. E que a maioria que é resultado antes de ter constância. Então, exemplo assim, mano, imagina que eu sou gordo, tá repreendido, mas, sei lá, velho, eu vou na academia 3 vezes e eu quero ter emagrecido 20 quilos ao invés de ter, sei lá, ido 300 dias, sacou? Então esse resultado viria com a minha constância. Só que por ter essa necessidade urgente ali de buscar um resultado rápido, uma dopamina rápida, você nunca vai atingir esse resultado e nunca vai seguir um plano ali minimamente estruturado. O Jordan Peterson, ele tem alguns conceitos dele no livro 12 Regras para a Vida, então ele tem no mínimo 12 conceitos, e um deles é o arrume a cama, fale a verdade, cuide da sua casa antes de consertar o mundo. Então, muitos de nós, não alguém esteja vendo esse vídeo aqui, mas muitos de nós ali tem uma visão que é, caralho, velho, eu não tenho meu quarto arrumado, só que eu sei qual lado da guerra da Síria está correto, só que eu sei qual lado da guerra de Ucrânia contra Israel está correto. Eu sei o que se o Lula fizesse, ou o Bolsonaro fizesse, ia acabar com a fome no Brasil, sacou? Mas aí que tá, mano, teu quarto tá bagunçado. Tipo, todo esse conhecimento seu não é capaz de arrumar teu quarto, entende? Você tá meio que exigindo do mundo uma verdade ali, uma evolução, sendo que o mais básico você é incapaz de fazer. O Naval Ravikant, ele tem uma frase que é: as respostas já estão ali, só que são tão simples que as pessoas desprezam. Quando a gente pega alguns exemplos, até mesmo o estoicismo, por exemplo, sobre a questão ali de como você tem que lidar com a vida, tem um termo que é exemplo, aqui devagando, é um termo que ele fala sobre quando você perder as coisas, você não fala eu perdi isso daqui, você fala eu restituí isso daqui, porque aquilo não era seu antes de você ter aquilo, e após você deixar de ter, ele também não vai continuar sendo teu. Então você tem que ser feliz pelo momento que você teve. Então é tipo assim, meu filho morreu, eu não perdi meu filho, eu restituí ele. Então, tipo assim, mano, é uma linha de pensamento que ela é muito dark, só que tipo assim, caralho, velho, é uma forma de você lidar com um tipo de dor, saca? Então você vai olhar aquilo nesse sentido de uma forma mais racional. Esse é um exemplo esdrúxulo. Então, sei lá, a questão sobre a importância de falar a verdade. Mano, Platão, Aristóteles, filosofia estoica, Schopenhauer, Nietzsche, todos, Nietzsche nem tanto, que ele fala da questão das verdades abstratas, mas toda essa bagagem ali fala dessa questão de tipo, a importância de você ser verdadeiro, sacou? Alguns outros autores focam mais na questão de ser verdadeiro consigo mesmo. Então, é tipo, caralho, velho, isso daqui já tá escrito, sacou? Meio que é encontrar o porta-voz disso, ou então, se você não encontrou o porta-voz, por que não ser você esse porta-voz? E a conclusão é basicamente que o difícil não é descobrir o que fazer, é ter a humildade de fazer o que é óbvio, de aceitar caminhar, aceitar escrever e se permitir viver o simples ali, nesse caminho que vai tender a ou te curar, na visão junguiana ali, ou então ele vai te transformar. Então, sei lá, por que assim como Naamã, você não aceita banhar 7 vezes no Rio Jordão, ao invés de esperar que algo miraculoso seja necessário para te curar da lepra? Então é basicamente isso. E é isso. Dá um salve aí, Lênin.